Bom dia a todos. Peço desculpas aí pelo pequeno atraso. Essa reunião está sendo gravada e passo a palavra imediatamente ao secretário Renato Nalini para a abertura dessa reunião, da oitava reunião ordinária do Grupo de Governança do Plano de Contingência para Situações de Baixa Umidade. Muito bom dia a todos, muito obrigado pela presença. É cada vez mais importante que nós nos reunamos e falemos sobre como enfrentar esses eventos, né? As situações de baixa umidade. Hoje não é bem o caso, porque nós tivemos uma chuva esses dias, mas a seca voltará com tudo, né? Então, nós precisamos estar preparados. Nós vamos ter uma apresentação, a experiência do Distrito Federal na gestão das situações de baixa umidade, pelo André de Souza. O André está aí? Está presente já, André? Já estou vendo aí. E ele é da coordenação de enfrentamento das mudanças do clima, COMC, da Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal, SEMA. Muito obrigado, André. Está com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite em nome do nosso secretário, José Gutenberg, em nome do nosso governador, Ibanez Rocha. A ideia dessa apresentação é fazer uma jornada pelo que o Distrito Federal tem feito desde 1993. Então, eu gostaria de mostrar a apresentação, né? A Angélica que está com a apresentação, né? Eu enviei para ela também. Tá. Ele vai tentar compartilhar. Tá. Só confirmar, Ademir, você é do Condec, né? Perfeito. Condec, São Paulo. Obrigada. Vocês conseguem visualizar a apresentação? Sim. Bom, então a ideia dessa jornada é mostrar os 32 anos de evolução que nós temos aqui na iniciativa do enfrentamento à gestão da baixa umidade aqui no Distrito Federal. Seguindo. Tá. Então, primeiro, a contextualização é que o Distrito Federal ele se localiza numa região de Planalto, aqui no Planalto Central. Nós temos um clima tropical de altitude e uma das suas características é exatamente essa questão de ter um período seco e um período de chuva. Então, no nosso período seco, a umidade pode chegar a 20%, que era o que normalmente acontecia, mas nessas condições já acontecem condições de aumento de incidência de doenças respiratórias, alergias, a seca ambiental também provoca incêndios devastadores, a qualidade do ar fica comprometida, e isso também traz muito risco à saúde pública, principalmente aos indivíduos mais vulneráveis, como a população de maior idade e os jovens. Mas, o ano passado, nós tivemos uma condição que foi recorde. Nós ficamos 167 dias sem chuva e também nós atingimos uma umidade inferior à umidade desértica, que foi 7% de umidade mínima registrada lá na região do Gama, que fica na área sul aqui do Distrito Federal. Então, pensando que isso começou lá em 1993, numa condição semelhante, no dia 2 de setembro de 93, aconteceu quase a mesma coisa e foi fundamental a agilidade do governo para propor esse decreto, que foi fundamentado em prerrogativas
da Organização Meteorológica Mundial, a Organização Mundial de Saúde e também a Organização Internacional de Proteção Civil. Esse decreto, que já o evento aconteceu no dia 2, e de acordo com o IMET, essa condição ia se prolongar por mais alguns dias. Então, no dia 3 já saiu o decreto falando da redução do expediente nas repartições públicas e escolas, a suspensão das atividades de educação física durante o período matutino. Para isso, teve uma articulação intersetorial de comunicação, principalmente com a Secretaria de Saúde, e também os atendimentos médicos que foram priorizados. Esse teve um significado histórico, porque foi a primeira vez aqui no Distrito Federal que houve o reconhecimento que essas condições atmosféricas implicavam na saúde pública de forma a ter menos indivíduos susceptíveis a essas condições. Então, isso estabeleceu um precedente, porque houve a necessidade de haver uma resposta multissetorial em evidências científicas internacionais, e esse padrão foi adotado a partir de então. Assim, em 93, nós tivemos esse decreto, que foi uma resposta emergencial. Em 96, houve uma melhoria desse decreto, uma ampliação, aonde foi criado o primeiro plano de prevenção de combate a incêndios florestais. Em 2016, o PPCIF ele foi reformulado, tendo até 19 instituições. Tem o comitê gestor dele, que é composto de 7 instituições, que é coordenado pelo Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Meio Ambiente, mas outros órgãos, institutos e instituições aqui do GDF também participam, inclusive de nível nacional, como o IBGE, o Chico Mendes, o IBAMA. E a partir de 2022, nós temos os decretos anuais. Esses decretos, eles têm o objetivo de sistematizar a declaração de emergência ambiental de março a novembro. Veja que no início eu falei que a nossa característica climática é exatamente ter um período seco. Então, a partir de 22, nós temos o decreto de emergência ambiental, que permite maior agilidade entre todas as ações previstas dentro do plano. O ano passado, em 2024, em decorrência dos efeitos adversos que a gente viu lá no início, né, foram criadas 2 comissões, uma para identificar quais seriam e propor também quais seriam os protocolos de ação em casos de eventos adversos, tanto de extremos climáticos, como também da questão de qualidade do ar decorrente dos efeitos de queimada. Assim, com o nosso decreto, nós temos no total 26 órgãos e protocolos estruturados. Ele é declarado anualmente, funcionando de março a novembro. Isso traz uma mobilização antecipada de recursos, traz também uma melhoria na coordenação entre todos os órgãos, e com isso, alguns protocolos de respostas já são ativados com a decretação desse estado de emergência, como, por exemplo, até o ano passado, nós tínhamos um conjunto de brigadistas que ficavam disponíveis apenas durante 6 meses. Dada o extremo climático que nós vimos no ano passado, foi ampliada a quantidade de brigadistas e também o tempo de contrato deles, agora é de 2 anos, para não ter que todo ano ficar fazendo novas capacitações e perdendo essa mão de obra mais especializada e treinada pelos órgãos ambientais. Assim, o PPCIF é um instrumento que fortalece a capacidade operacional, garante que a gente esteja melhor preparado para enfrentar os desafios climáticos e também proteger mais nossas áreas verdes e também a população, porque os brigadistas e o conjunto de órgãos, eles trabalham não apenas
no combate a incêndio. Eles trabalham também com a questão ambiental e de conscientização em diversos pontos aqui do Distrito Federal, nas áreas mais vulneráveis de algumas regiões administrativas, principalmente aonde a gente identifica alguns riscos mais proeminentes. Assim, em 2016, eram 19 instituições coordenadas pelo Corpo de Bombeiros, principalmente. De 2016 até agora, são mais de 200 brigadistas especializados. Nós temos um centro de comando de incidentes e também tem a Operação Verde Vivo, que é anual. Em 2024, com o decreto que criou a comissão, 26 órgãos foram integrados, que eram coordenados principalmente pela Secretaria de Governo, que, como todas as secretarias, têm a mesma competência, são independentes entre si, achou-se melhor que a Secretaria de Governo fizesse essa coordenação. E isso deu mais agilidade, e essa proposta de decreto, ela está em trâmite lá na Casa Civil e estamos aguardando. Não apenas o decreto para o enfrentamento das condições adversas, mas também o monitoramento da qualidade do ar. Entre os protocolos que foram definidos, tem o sistema de alerta que foi implementado pelo IMET e pela Defesa Civil, que nós temos o alerta amarelo, quando a umidade está entre 21% e 30%, o alerta laranja entre 12% e 20%, e o alerta vermelho, quando a umidade fica inferior a 12%, e é quando temos o estado de emergência, que é quando nós temos aquelas condições lá iniciais, que cessam diversas atividades, principalmente atividades ao ar livre e também nas escolas. Com isso, tem o protocolo Como Agir Baixa Umidade. Esse protocolo ele é disseminado em todos os meios de comunicação disponíveis e fica sendo repetido a todo momento, que é beber bastante água, mesmo sem sede, evitar atividades físicas, usar umidificadores ou bacias de água, aplicar soro fisiológico, evitar banhos quentes, usar hidratante, procurar posto médico em caso de problemas respiratórios. Também são divulgados os contatos de emergência: bombeiros, defesa civil, SAMU, polícia militar. Com isso, também temos a Operação Verde Vivo e ações de saúde que formam a linha de frente da prevenção. Por quê? Como nosso período seco, o cerrado fica muito seco e a população ainda faz a deposição dos resíduos em locais inadequados, alguns locais desses são onde acontecem vários incêndios. Então, nós temos a Operação Verde Vivo, onde os brigadistas auxiliam na criação de aceros preventivos. Também é aplicada a queima prescrita, que é uma forma de manejo do fogo. São mobilizados mais de 1.200 brigadistas, contando com os que passaram pelo concurso. Esse concurso, quem realiza é o Instituto Brasília Ambiental, que é um instituto vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, e também as campanhas massivas educativas na escola e também nas ruas. Também tem as ações de saúde pública. Aqui no Distrito Federal, nós temos 181 unidades básicas de saúde prontas para atendimento. Também são disponibilizadas vacinas contra a influenza e pneumocócicas. São suspendidas as atividades de educação física nesses períodos críticos e, mais uma vez, orientações massivas via redes sociais, via televisão, via canais de WhatsApp, grupo de WhatsApp. A comunicação é bem massiva nesse período. Assim, aquela nossa resposta, que foi pontual lá em 93, ela passa a ser uma política de Estado e ela tem evoluído.
Então, os aspectos que são considerados: duração, abrangência, coordenação, monitoramento, protocolos e o foco principal. Em 93, foram apenas 4 dias. O expediente era a educação, uma articulação pontual, emergencial, que era um decreto específico, e também o foco principal era a saúde pública. Já em 2025, nós temos uma estrutura permanente, que acontece durante o ano inteiro. Ela é multissetorial, com 26 órgãos integrados. Temos o plano de prevenção e combate ao incêndio florestal institucionalizado, com 19 instituições. Ele é contínuo, com o apoio do IMET, que é o Instituto de Meteorologia, e da Defesa Civil. E também temos publicações estruturadas, que são os Como Agir. Assim, essas 3 décadas de experiência consolidaram uma estrutura que é reconhecida. Primeiro, 32 anos, desde o marco de 93, a articulação ela foi sendo construída ao longo de todos esses 32 anos, trabalhando de forma integrada. Os recursos especializados, mais de 1.200 brigadistas treinados em combate a incêndios florestais, não apenas aqueles brigadistas que foram concursados, mas também os dos órgãos que fazem parte do grupo de gestão e grupo de apoio. Os protocolos ficaram mais claros, as orientações atualmente são mais estruturadas e acessíveis à população via Defesa Civil. A base é científica, baseada na fundamentação das recomendações de órgãos como a Organização Meteorológica Mundial, a Organização Mundial de Saúde, desde o início. E a evolução é contínua, visto que eu falei que o ano passado nós tivemos os 2 decretos que criaram as 2 comissões. As minutas desses decretos estão prontas e a gente está aguardando apenas que os trâmites aconteçam com a gestão da Casa Civil. Apesar dos avanços, a gente observa que ainda precisamos melhorar. A ausência de um protocolo formal para todos os setores em níveis severos de umidade. Isso foi o que motivou a criação da comissão o ano passado, que foi também uma crítica do Sindicato dos Professores, e também nós observamos que as ações eram coordenadas, mas elas precisavam ser mais padronizadas, indicando qual setor deveria tomar qual atitude. O engajamento da população, apesar de toda a massificação da comunicação via todos os instrumentos de mídia, incêndios por ação humana ainda são frequentes. Como eu disse anteriormente, o descarte de resíduos, mesmo com a coleta sendo rotineira, nós temos a coleta seletiva, ainda há essa questão de disposição de resíduos em locais inapropriados. E esses locais inapropriados, geralmente, são as margens das nossas unidades de conservação. E isso foi um dos motivos que nós tivemos muitos incêndios no ano passado, além do que nós tivemos uma condição muito peculiar climática que favoreceu que tudo isso acontecesse. Também a institucionalização, a ideia de transformar essas propostas da comissão em políticas permanentes, ela ainda está sendo negociada, e é com isso que a gente tem que lidar, porque tudo tem que ser negociado. Assim, as lições aprendidas. O reconhecimento precoce. Identificar o problema como questão de saúde pública desde o início, porque as nossas condições meteorológicas afetam não apenas a saúde, mas também promovem um risco ainda maior ambiental, que acaba virando um ciclo vicioso em que a saúde fica ainda mais agravada devido à ocorrência de incêndios florestais. Então, quando o nosso período seco se inicia, nós já identificamos
qual o período mais provável em que isso pode se agravar e já começamos a agir. A resposta rápida. A capacidade de emitir decretos em 24 horas quando necessário. Isso já foi visto em 93, mas atualmente isto continua e pode ser até mais rápido do que 24 horas. A gente consegue ter um decreto dependendo no mesmo meio-dia. Depende da gravidade da ocorrência. A institucionalização. Criar estruturas permanentes, não apenas respostas pontuais. Esse foi um dos grandes aprendizados. E é isso que tem feito com que, por exemplo, esse ano, mesmo com o clima não tendo a intensidade seca que nós tivemos no ano passado, nós tivemos uma redução de mais de 60% das ocorrências de queimadas. Articulação intersetorial. Esta, eu diria que é uma das condições mais importantes. Tem que ter muita articulação intersetorial e, nesse sentido, a Secretaria de Governo, que está ligada diretamente ao governo do Distrito Federal, ela consegue fazer ela consegue ser ágil de forma a fazer com que todas as secretarias envolvidas, elas respondam de forma mais pronta, elas agem mais prontamente, devido a essa articulação. E ela sempre está muito bem azeitada. Comunicação efetiva. Os protocolos são acessíveis, os canais são múltiplos para a divulgação da população, não apenas canais de internet, mas rádio, televisão, WhatsApp. Então, todas as formas possíveis de comunicação são utilizadas, mas sempre temos que pensar numa forma da informação atingir a população de maior risco, porque não basta que seja uma boa comunicação. A população tem que perceber essa gravidade e ela tem que abraçar a causa. E muitas vezes isso não acontece. Então, a comunicação tem que ser sempre massiva, efetiva e com esse foco de fazer com que a população consiga entender a gravidade da situação quando ela acontece. A adaptação contínua. Revisar e aprimorar políticas com bases em eventos extremos e novas evidências. Isso é o que nós propusemos nessas duas comissões que foram criadas no ano passado e que estamos aguardando que seja promulgada. A base científica, como eu falei inicialmente, né, baseado em recomendações da Organização Mundial de Saúde, Organização Meteorológica, e também o que nos auxilia bastante é um boletim informativo da Secretaria de Saúde. Ele informa sobre os riscos decorrentes da poluição atmosférica e a ideia dele foi em 2020 e nós já temos 25 anos de boletins e passou um tempo sem ter a sua publicação contínua, mas nesses últimos anos ela tem sido mais presente. E isso tem ajudado bastante na divulgação dessas informações. Este é o link aonde esse boletim pode ser observado. Então, em 32 anos, as nossas principais conquistas foi o primeiro protocolo, em 93, a institucionalização do plano, em 96. O ano passado, nós conseguimos criar uma estrutura de atendimento rápido, que está proposto no decreto, e está setorizada também. Os protocolos foram sendo estruturados, também considerando a população, a forma como a população consegue absorver essa informação. Temos mais de 1.200 brigadistas especializados e todo ano nós temos o decreto de emergência ambiental que permite que toda essa construção
se torne mais ágil, dando mais agilidade tanto ao sistema, como também a captação de recursos para que essa infraestrutura consiga ser implementada. Mas ainda há alguns desafios. Formalização de protocolos para todos os setores, que é o que nós propusemos na comissão do ano passado. Sempre miramos no maior engajamento da população nessas medidas preventivas, porque se não há a adesão da população, os nossos riscos ficam bem maiores. E transformação das propostas da comissão em política permanente. Essa é uma negociação que a Secretaria de Meio Ambiente está com a Casa Civil, e este é um dos grandes avanços que nós esperamos para nesses tempos mais recentes. Assim, como mensagem final, a experiência demonstra que a governança requer tempo, institucionalização, articulação intersetorial e uma adaptação contínua. A transição de respostas pontuais para uma política integrada e permanente oferece um modelo que pode ser replicável para outras regiões que enfrentem desafios semelhantes. Porque também nós entendemos que o Distrito Federal é um local sui generis, onde nós, ao mesmo tempo que somos uma cidade, também somos uma unidade da federação. Então, as nossas políticas aqui, elas podem ser adaptadas para outros locais conforme as suas necessidades. E assim, uma figurinha feita do Leonardo, com a nossa capivara, a coruja, piquezeiro, nossas paisagens. E aqui são os nossos contatos, a Secretaria de Meio Ambiente. Temos o e-mail do gabinete, e temos o meu e-mail e o nosso telefone aqui. Eu procurei ser rápido para não consumir muito tempo de todos vocês dessa comissão, mas ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e podem entrar em contato assim que sentirem necessidade e podem contar com a Secretaria de Meio Ambiente. É isso. Muito obrigado. Obrigado, André. Foi muito boa a sua exposição. Nós vemos que temos bastante pontos em comum, né, com aquilo que a Seclima faz em São Paulo, com uma coesão de várias secretarias, muitas secretarias. Agora, eu queria duas questões que eu queria fazer a você. Eu não vi muito a participação da sociedade civil através de entidades. Brasília é o centro do Brasil, é onde tudo acontece. Você tem uma cidadania ativa no terceiro setor, auxiliando a enfrentar essas questões, ou acontece como em todos os lugares que a sociedade fica um pouco inerte, achando que isso é responsabilidade exclusiva do governo? Não, nossa, a nossa sociedade civil aqui, ela é bem participativa. Nós temos uma lei que criou as comissões de meio ambiente, que elas acontecem no nível das regiões administrativas, aonde o membro nativo é o administrador regional. As nossas regiões administrativas seriam o equivalente aos municípios. Então, eles não têm a independência que o município tem, mas são nelas que algumas políticas são executadas no nível de RAs. Então, nós temos 35 regiões administrativas e até o momento nós conseguimos formar 33 CONDEMAs, que são as comissões de meio ambiente. Na comissão de meio ambiente nós temos metade da participação é da sociedade civil e a outra metade são de representantes do governo e órgãos do governo do Distrito Federal. Mas a sociedade civil participa não apenas das CONDEMAs, ela também participa aqui do nosso Conselho de Meio Ambiente, que a SEMA tem, ela participa também do Fundo de Meio Ambiente e também participa do Conselho do Fundo de Meio Ambiente.
Então, nós temos a sociedade civil participando em todos os locais em que elas são criadas. No Conselho de Recursos Hídricos também ele tem uma participação, e a participação no Conselho de Meio Ambiente, ela é paritária. Ela poderia não ser, mas ela é paritária, e a população é bem participativa. Eles são bem participativos. Muito bom. A segunda questão, André, você falou de incêndio que acontece assim às margens das reservas. Isso. Só que aqui também acontece isso, as pessoas jogam bituca de cigarro, etc. Agora, nós temos duas causas principais de incêndio aqui na cidade de São Paulo, que são balões e É. a segunda, a queima de fios para aqueles que furtam fios e querem se valer Entendi. apenas do cobre. Acontece isso também em Brasília ou não? Não, não. Os furtos dos cabos de energia acontecem sim, mas esses incêndios não. Por exemplo, o ano passado, grande parte, porque assim, o cerrado queima, e queima de forma natural, só que não no nosso período seco. Para que o cerrado queime, precisa ter raios, precisa ter condições atmosféricas propícias para isso, que é o que a gente observa no início da estação chuvosa ou um pouco ali no final dela, mas não durante a estação seca. Então, o que acontece é que os incêndios na época seca todos são criminosos, seja ele culposo ou doloso, são criminosos. E a partir do ano passado, baseado em denúncias, houve alguns casos de que as pessoas foram presas mesmo e estão respondendo a inquérito, porque algumas das unidades de conservação têm câmeras e eles foram pegos por essas câmeras. Então, aqui os nossos incêndios basicamente são por conta da disposição irregular do resíduo, porque eles se aproveitam. Como Brasília tem muitas unidades de conservação, e essas áreas têm alguns locais onde a população tem fácil acesso a pé, eles vão depositando lixo mesmo com a coleta sendo rotineira. Uhum. Então, assim, grande parte dos nossos incêndios é isso, e é aí que vem a queima prescrita. Que, por exemplo, o ano passado, na EZCAI, que é uma reserva, que é um tipo de unidade de conservação de uso restrito somente para pesquisa, que nós temos aqui, que é a Estação Ecológica Águas Emendadas. A queima prescrita, ela fez com que ela não fosse atingida por nenhum dos incêndios que aconteceram no ano passado, e foram muitos. Então, assim, essa metodologia, esse protocolo de queima controlada, ele tem reduzido bastante a ocorrência dos incêndios. Muito bom, André. Muito obrigado. Acho que outras pessoas também gostariam de falar, de perguntar, então está facultada aí a participação de todos. André, eu queria só pedir para você parar o compartilhamento, só para que a gente possa ficar melhor aqui na tela. Porque para mim aqui não estava mais aparecendo. Deixa eu ver. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Eu gostaria, sim, de fazer uma pergunta só. Vai lá, Fabi. Primeiro, obrigada pela apresentação, foi muito bacana. Eu queria saber se vocês têm algum tipo de estatística em relação, principalmente a isso que você falou, né, de incêndios antrópicos e naturais. A época, ela é bem conhecida. Vocês conseguem fazer alguma estimativa do quanto desses incêndios, em porcentagem, são naturais e o quanto são antrópicos, criminosos? Olha, nós não temos incêndios naturais, porque eles só acontecem mesmo na época seca. Nós não temos incêndio aqui na época de transição, né? Agora mesmo, que seria um dos períodos em que poderia acontecer incêndios, nós não temos. Então, 100% vocês estimam que é tudo antrópico mesmo, Aham. certo? Obrigada. Alê?
Bom dia, André. Parabéns. A gente está muito, muito perto. A gente faz muita coisa semelhante, assim, é muito legal. Como o secretário comentou, a gente aqui na Seclima também tem muita articulação com as outras secretarias e a gente está num momento de levantamento de dados, né? Porque a gente tem o nosso Plano Clima, né? O nosso Plano de Ações Climáticas, e aí a gente fica interfaceando com todas as secretarias, buscando, né, metas, ver quem atingiu, etc. E eu tenho uma pergunta nesse sentido para você. Vocês têm Certo. informação com o pessoal da saúde? Como é que vocês conversam com o pessoal da saúde? O pessoal da saúde passa relatórios para vocês de impacto, principalmente nas populações mais sensíveis, como o pessoal mais novo e o pessoal com mais idade? Você tem informação sobre isso, André? Então, essas informações têm, mas nós só recebemos mesmo objetivamente elas quando nós solicitamos. Então, assim, a gente não tem um relatório que fica sendo feito dioturnamente, mas isso pode ser pensado. Eu posso até ver com o pessoal lá do programa. Eu vou ficar devendo. Eu posso depois enviar para Maria Angélica. Ah, legal, legal, muito legal. Obrigado, viu, André? Na disponha. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, queria agradecer, André. Ah, a Magali. Magali, vai lá. Desculpa. Tá me ouvindo? Aham. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho Obrigado. que vocês Tá bem realizam. baixinho, Magali. Consegue falar um pouquinho mais alto? Deixa eu mais perto da câmera, que eu tô com um problema com o meu fone. Tá dando para ouvir? Eu consigo Sim. escutar. Tá. Na verdade, você falou do boletim, né, que o programa Vigiar do Distrito. Aí eu fiquei na dúvida. É o boletim do Ministério da Saúde, que é o programa Vigiar do Ministério da Saúde, ou o programa Vigiar do Distrito Federal? Aí eu vou na mesma pergunta que o Alessandro fez, que era desse trabalho em conjunto, né? Como você já respondeu para ele, eu só queria saber se o boletim que você mencionou é o do Ministério da Saúde, que é feito, né, mensalmente, ou se é do programa Vigiar aí do Distrito Federal. Não, esse é do Distrito Federal, que inclusive eu estou vendo até aqui, ah, ele começa em 2014. Eu falei na apresentação 2020, mas não, ele ficou alguns anos sem. Nós temos ele em 2014, 2015, 2016, aí deu uma parada, aí ele retorna o ano passado devido às condições, né, que foram muito graves o ano passado. Então, o ano passado nós tivemos 5 boletins aqui do Distrito Federal, e esse ano nós já estamos no 8º. É o Tá nosso legal. aqui do Distrito Federal. E ele vai variando de acordo com o período do ano. Ah, tá bom. Então, eu acho que é porque a gente recebe as mesmas orientações do Ministério da Saúde. Uhum. Então, a gente tem os nossos boletins também, mas era só para saber. Depois eu vou entrar para ver o do Distrito Federal. Obrigada, viu? Nada. Obrigado, nós Mas, também aqui. André, só apresentando, a Magali é da Secretaria de Saúde, ela que coordena esses programas, por isso que ela está Tá. perguntando. Maravilha, Ai, maravilha. desculpa, nem me apresentei, desculpa. Não, mas eu Luciana percebi, apresentou. não, é muito importante. A Secretaria de Saúde tem uma participação, assim, é uma condição quase sine qua non, como a participação do Corpo de Bombeiros coordenando as forças que participam, que tem o Corpo de Bombeiros, tem a Polícia Militar, tem o Exército, Marinha, que são outros participantes do, do PPCIF, porque tem o comitê que faz a gestão, que são só 7, mas o próprio decreto que cria a, a condição de emergência também permite a participação desses outros órgãos que atuam no nível nacional. Então, assim, a Secretaria de Saúde, ela tem uma participação muito importante, não apenas na elaboração, mas na implementação
e no acompanhamento dessa execução. Muito bom você participar. Mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, André, muito obrigada, parabéns pelo trabalho aí no Distrito Federal. Acho que temos muita troca aí pela frente e a Prefeitura de São Paulo também está à disposição de vocês. Nós agradecemos o convite, um abraço a todos e ficamos à disposição para o que vocês acharem que é necessário. Secretário, o senhor quer falar alguma coisa? Não, só agradecer ao André, né? E também é bom a gente trocar bastante figurinha, André. A gente faz a mesma coisa, então temos muito a aprender uns com os outros, tá bom? Muito obrigado e sucesso lá Espero que aquelas tratativas que você depende aí da burocracia, nós também temos alguma burocracia aqui, que elas saiam logo, tá bom, André? Não, vai sair sim. Então tá, muito obrigado, um grande abraço. Outro maior. Bom dia. Bom, gente, seguindo aqui a nossa pauta, vamos falar um pouquinho, passar para as rodadas de participação e atualizações. Quem tiver, quem não tiver também, só comentar. Então, primeiro eu vou chamar o Condec, Ademir Raimundo Ferreira. Está ouvindo a gente, Ademir? Perfeito, estou sim. Pois não. Eu queria saber se você tem alguma atualização para fazer por parte do Condec. Neste momento, não temos nenhuma atualização a ser feita. Tá bom, obrigada. Nada. Magali, Covisa. Não, só tem o material, né, que a Fabi mandou online para a gente complementar. Eu não sei se finalizaram, como ficou, eu acho que a Fabi vai falar sobre. Mas o nosso não teve baixa umidade esse mês, né? Não teve nenhuma demanda, então só o material para a gente dar continuidade mesmo. Obrigada. Do COCEL, acho que não tem, acho que a Márcia não está, né, na reunião. Oi, olá, bom Quem? dia. Bruno, por Isso, favor, Bruno. eu sou o Bruno aqui de Cossel e eu estou representando a Márcia e o Arthur, né? A Márcia está numa agenda externa e aí eu estou participando e enquanto o Arthur estiver de férias eu também participo. Mas a gente também não tem nenhuma algo a complementar por enquanto. Estamos fazendo muitas florestinhas com formigas de embaúba aí nas escolas. Isso, sim. Para reduzir aí as ilhas de calor, né? Sim, o projeto está andando e está bem legal. Fabi, pela Seclima. Eu queria colocar, que nem a Magalu falou, só uma atualização, né, de como que a gente ficou. Então, vou compartilhar rapidinho a minha tela para mostrar aqui. Deixa eu ver. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá, então só uma atualização rápida. A gente chegou a colocar lá no grupo do WhatsApp, né? Uma sugestão, a gente já tinha discutido isso. Fabi, a tela que está aparecendo tá a tela da projeção aqui, da nossa própria reunião. Agora não mudou, não? Não, tá a tela Não, da tá na reunião. tela do chat. Tá, deixa eu ver se eu corrijo isso. Deixa eu só, enquanto a Fabi coloca, a Renata é de que órgão? Renata Campos Lara? Da saúde, aqui do programa Vigiar. Tá. Agora sim, tá aparecendo? Tá. Sim. Então, só para relembrar, né? Esse daqui que eu tô circulando aqui, que eu tô destacando, ele era o nosso decreto como está hoje, né? Na verdade, para lembrar um pouco melhor uma linha do tempo, em fevereiro a gente propôs uma alteração do decreto que está correndo por esse processo SEI aqui. E aí, desde então, a Seclima encaminhou para todos os trâmites, os OKs de todos os órgãos, né, avaliação jurídica, e desde agosto só desse ano que o Núcleo de Preparo de Registro lá da SGMAJ
começou a compartilhar para as assinaturas dos gabinetes, né? Então, para vocês verem aqui, tá dando para ver a tela do meu SEI também? Uhum. Sim. Então, aqui é o decreto já no SEI, e aqui os secretários começaram a assinar em agosto, né? Então, se eu não me engano, está faltando somente um secretário assinar para aquelas alterações que a gente tinha feito lá em fevereiro, né? Que eram algumas correções de nomes de órgãos, enfim. Então, acho que, ao meu ver, já que só falta uma assinatura para publicação, a gente pode aguardar essa publicação para depois sugerir essa nova. Mas hoje a gente já pode deliberar sobre ela. O CGE, ele sugeriu, depois de todas as nossas discussões, essa sugestão aqui de texto, né? Só para relembrar, então, essa nova alteração está sendo proposta por conta da questão da continuidade do alerta, né? Então, uma das reclamações e das questões levantadas foi que hoje você dava o alerta de baixa umidade, por exemplo, caiu para menos de 30%, já dava o alerta, e aí no mesmo dia você já tinha que tirar, porque quando chega a noite a umidade já voltou, digamos assim, acima de 30, né? E aí todo dia isso, né, nos períodos, e isso poderia não ser tão necessário se a gente fizesse uma questão de adequação do texto aqui para essa nova expressão, a gente está colocando aqui por período prolongado, para que isso não fique entrando e saindo um alerta todo dia, no mesmo dia entra e sai o alerta, né? Então, essa foi a sugestão que o CGE nos enviou. Aqui na Seclima, a gente deu uma olhada, acho que, em geral, ainda não temos nenhuma objeção até o momento, mas acho que esse seria uma hora boa para a gente deliberar aqui no grupo de governança, caso alguém não esteja de acordo com o texto ou queira propor um novo texto, se alguém tiver alguma consideração. Mas a ideia é que fique esse novo texto aqui, para substituir esse de cima. O que vocês acham? Podemos deliberar assim? Alguém se opõe? Não? Então, acho que sim. Tá ok, Fabi. Tá. A gente já tinha discutido mais ou menos nas outras reuniões, né? Mas a gente ainda não tinha fechado 100% o texto. Então, estamos... já fechamos, mas a gente só vai fazer a inclusão dessa nova minuta no SEI depois que a gente publicar a nossa alteração proposta lá em fevereiro, que já deve estar saindo, para não atropelar a alteração que já está em andamento. Vocês também concordam com isso? Eu só acho que precisa dar uma agilizada, porque é quase um ano, né? Eu acho que a gente já podia ligar para o Sim, demora secretário que está bastante. faltando, me fala quem é, e a gente vai Uhum. atrás para que ele assine Tá, e a legal. gente publique. Uhum. Combinado. Te passo aqui. É isso? Da minha parte é isso, sim. Se alguém tiver alguma... O Ale. Benner quer falar. Só gostaria de trazer para o grupo que a gente está com a educação fazendo um projeto de implantar, a partir do ano que vem, um sistema de monitoramento climático em 30 escolas que vão estar integradas por um sistema, como se fosse um gateway, né? E a gente vai conseguir coletar esses dados e incluir novos dados, fazendo com que a gente consiga também ter mais relatórios a respeito de baixa umidade nos determinados e variados territórios da cidade de São Paulo. Então, a gente vai ter também mais dados que são nativos da gente aqui. A gente está fazendo isso em parceria com o Verde também. O pessoal da Laura Seneviva também está com um projeto. A gente vai juntar tudo isso daí para a gente poder ter um refinamento das informações do impacto das baixas umidades e outras questões relacionadas a clima na cidade de São Paulo. Bacana. Bom, agora o CGE, o Adilson Nazário, tem alguma consideração, Adilson? Então, complementando o que a Fabiane colocou, bom, primeiramente, né, cumprimentar a todos em nome do secretário. A Fabiane levantou bem a questão que o Michel colocou na última reunião, e nós nos reunimos, eu, o Michel e o Tomás, só complementando o que a Fabiane disse. Então, é assim, no período seco, a gente tem a umidade
bastante baixa no começo da tarde, mas no final da tarde a gente já tem o ingresso da brisa marítima, e isso faz com que, principalmente a Zona Sul, grande parte da Zona Sul, até um pouco mais para cima da cidade, elas voltem a uma situação de umidade acima aí até dos 50% a 60%. Mas nós trabalhamos com modelos, né? Então, se a principal causa que fez com que a gente colocasse essa situação que o Michel trouxe para todo o grupo, é que mesmo durante a noite, mesmo tendo a umidade um pouco mais alta, tem pessoas que têm comorbidades, elas ficam, se sentem mal até, né? Então, no período seco, a gente sabendo que dali para frente, dali alguns dias ou até uma semana, a umidade vai estar bastante baixa a partir do começo da tarde ou até mesmo, né, no final da manhã, a gente mantém, então, o estado de alerta para essas localidades, para toda a cidade, na realidade. Então, essa foi a nossa principal preocupação, porque a gente não possa, não precisa ficar colocando em atenção e tirando, colocando e tirando. Então, fica uma coisa que não há necessidade realmente. Talvez a gente vai experienciar isso, mas no período seco. Agora, não muito, porque a gente está aí vai entrar a época do calor, a estação chuvosa já se estabeleceu, a gente vai ter sempre, né, o calor associado à umidade. Além disso, ainda a entrada, né, de frentes frias, área de baixa pressão. Quer dizer, isso vai fazer com que a gente não tenha umidade tão baixa. Mas a partir já de final de abril, maio, nós já teremos já uma condição para que a gente possa realmente ver e aí fazer uma avaliação se essa condição que a gente está colocando agora realmente é a melhor. Ótimo. Angélica, você quer falar? Sim, bom dia. Só uma atualização. Na última reunião foi solicitado, acho que pela Magali, para a gente conversar com o coordenador do Fogo Zero, Marcelo, né? Que eles incluíram a gente no grupo do Fogo Zero para a gente receber os boletins, né? No grupo de WhatsApp. Então, eu conversei com ele, Magali, e ele já restringiu os administradores lá do grupo, e ele fez uma limpa lá nas pessoas que não participam mais, para a gente conseguir conversar melhor lá no grupo, e pediu para que cada pasta faça o mesmo. Deu uma olhadinha lá em quem já saiu das secretarias, daí ele pediu esse favor também para cada administrador. Tá bom? É isso? Alguém tem mais alguma consideração? Alguém tem sugestão de pauta para a próxima reunião? A próxima reunião ficou o Tiago, eu alinhei com ele, foi uma sugestão da Magali, da última reunião. Qual que é a Então, pauta? ele vai trazer dados de saúde relacionados à baixa umidade. Ele é da Faculdade de Saúde Pública, lá da USP, para dezembro. Ótimo. Então, passo a palavra ao secretário Renato Nalini para o encerramento da Adilson. Você quer falar? Tá, eu lembrei agora, fazer uma pergunta para que a gente tenha uma ideia do que se passa. Assim, quando a gente faz a previsão pela manhã, principalmente nessa época do ano, a gente já tem os temporais começando no início de tarde. É interessante que a gente passe todas as informações que normalmente a gente passa no grupo de chuvas, que é o interesse maior, passe para vocês, ou vocês gostariam de ficar apenas com as informações de umidade baixa? Aqui é baixa umidade, porque a gente tem um outro grupo que é o de chuvas. Isso, então, mas veja, então quando a gente tem chuvas em São Paulo, a gente também passa para vocês aqueles mapas, né, discorrendo sobre o que está acontecendo na cidade. Não sei se é interessante continuar recebendo ou a gente exclua essa condição. Não sei o que é que o secretário acha sobre isso. Quanto mais informação, é melhor, Adilson. Eu acho que a gente tem que cuidar de tudo, então
É muito bom que nós tenhamos as informações, aí a gente usa aquilo que for necessário, indaga alguma dúvida, mas é bom. Quanto mais informação, melhor, porque culpam sempre a gente de trabalhar com achismo e sem evidências, né? Quanto mais evidência, melhor. Perfeito, secretário. Então, nós vamos continuar com esse tipo de informação para todos os grupos. Muito bom. Então, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a pontualidade, a objetividade das manifestações que permitiram que a gente terminasse rigorosamente antes das 11, embora tenhamos começado com uns 3 ou 4 minutos de atraso aí. Muito obrigado, até a próxima reunião. Obrigada, pessoal. Tchau, Tchau, até, obrigada. obrigada. Bom dia a Tchau. todos. Tchau.